É o dia do vestibulando e vestibulando sofre, rapaz, para estudar, memorizar tanta coisa para ir bem no vestibular, memorizar e ao mesmo tempo aprender direitinho para não errar lá na hora da prova, né? E por isso que a gente vai conversar agora com a Gláucia Santos, que é especialista em ginástica do cérebro, para falar como que as pessoas podem exercitar para aprender mais, memorizar, se organizar. Oi, Gláucia, boa noite, tudo jóia? Boa noite, Magson, tudo bem? Tudo tranquilo? Gláucia, então já a primeira dica aí, a gente fala ao mesmo tempo vestibulando, mas fala de maneira geral para todo mundo que precisa memorizar, estudar alguma coisa, ter foco. Primeiro, para memorizar, tem alguma maneira, alguma ginástica aí para a gente fazer para conseguir memorizar melhor? Sim, Magson, quando a gente fala em habilidades cognitivas, né, o que vale é a máxima que a gente treinar, né, a gente desenvolver, principalmente quando a gente fala em memorização, que a gente tem, né, algumas técnicas que podem melhorar, como técnica de associação, a técnica de repetição, técnicas sensoriais, onde a gente aborda aí o máximo do nosso cérebro para poder sentir, né, bem aquela situação e memorizar com maior fixação, né, o conteúdo na nossa mente. E ao mesmo tempo que a gente precisa memorizar, para chegar nesse ponto, a gente precisa ter foco para manter os estudos ou as atividades do dia a dia, do trabalho. Por exemplo, aqui eu tenho que fazer às vezes uma coisa e já aparece outra notícia, aí você precisa ter foco para conseguir produzir direito. Mas como ter foco? Quando a gente fala em memorização, né, em absorver um conteúdo, a gente está ligado especificamente a uma condição que é de atenção, né? Se a gente não tem atenção, não tem foco e a concentração na atividade que a gente está desenvolvendo, menor é a percepção da gente daquele conteúdo, né? E no público em geral, né, tanto com os vestibulandos que a gente está celebrando hoje, mas também com os adultos, nessa fase que a gente está, principalmente da pandemia, que tem muita informação ao mesmo tempo, para a gente se concentrar, a gente precisa conhecer, né? Perceber quais são os maiores distratores que nós temos, né? Perceber também quanto tempo que eu dedico em cada atividade. Qual que é o meu maior empecilho naquela atividade? Será que tem algo que eu posso fazer diferente? Alguma técnica que eu posso armazenar ali, utilizar para que minha memorização e aquele conteúdo seja melhor absorvido? Compreendi. Agora nós estamos aí nessa situação de pandemia desde o ano passado, com indefinições de vestibulares, Enem, o Enem 2020 aconteceu em 2021. Os estudantes que ao mesmo tempo precisam estudar, mas ficam sem saber quando é que vai ter o vestibular, quando é que vai ter o Enem. Tem alguma maneira também para controlar isso tudo, essa ansiedade, essa incerteza, Gláucia? Sim, a melhor dica é a gente realmente se conhecer, saber, né, qual que é o momento onde a gente percebe ali que tem uma ansiedade maior, tentar perceber ali o que que eu posso usar de artifício, né, para que eu minimize esse impacto para mim, né, e estudar com antecedência. Não adianta a gente querer ali, né, fazer o vestibular que vai acontecer em novembro, outubro, se a gente estudar com uma semana só de antecedência, um mês de antecedência. Então, por que que a gente fala do vestibulando nesse período? Para que a gente possa relembrar que o estudante ele se prepara durante o ano todo, né? E a gente está aqui na metade da jornada para que ele alcance ali o objetivo, que é alcançar a aprovação no vestibular. E o mesmo vale para a nossa vida, né, Magson? Quando a gente quer algo, a gente precisa trabalhar um pouquinho por dia, né? Exercitar e treinar para que tenha um objetivo ali final, que é conquistar, né, uma promoção, conquistar ali uma atividade diferente dentro da empresa. Então, nada que o treino, né, que a gente desenvolva para conseguir conquistar maiores habilidades na nossa vida. A gente está falando com a Gláucia Santos, especialista em ginástica do cérebro, lembrando por conta de hoje ser o dia do vestibulando. Mas todos nós, de maneira geral, e ainda mais as pessoas que estão caminhando para o envelhecimento, precisam fazer essa ginástica para evitar algumas doenças, né, Gláucia? Isso mesmo, Madison, né? Quando a gente fala em ginástica para o cérebro, a gente está trabalhando com a nossa reserva cognitiva, né? E a gente está trabalhando aqui
com 3 princípios, que é novidade, variedade e grau de desafio crescente. No nosso dia a dia, a gente costuma ter as habilidades muito pouco desenvolvidas, a gente acaba entrando numa rotina muito grande, principalmente com o ganho da idade, né? A gente vai percebendo ali uma perda da nossa reserva, então vai caindo as nossas habilidades de memória, de raciocínio, e a ginástica para o cérebro vem para ajudar, então, a desenvolver essas habilidades e garantir que seu cérebro esteja cada vez mais capacitado para o dia a dia. Maravilha, Gláucia, um assunto muito bacana, a gente pode discutir outras vezes e fazer inclusive exercícios aí a respeito da ginástica do cérebro. A gente agradece e deixa já o convite para a gente falar mais vezes a respeito desse assunto bacana, viu, Gláucia? Um grande abraço, boa noite. Boa noite, eu espero vocês. A gente está aqui em Pouso Alegre, na Avenida Vicente Simões, 891. Valeu, é o Supera Ginástica para o Cérebro em Pouso Alegre.